Legenda ZDF, 27 de dezembro de 2025. Estamos no quarto ano e no dia 307 desde o início da inversão total. Bem-vindos ao relatório diário da situação. No relatório de hoje, veremos os combates urbanos em escalada em Rulje-Pole e Andrivka. Outro grande ataque russo fracassado em Dobropilja, com pesadas perdas, assim como a morte de Denis Kapustin, uma das figuras conhecidas desta guerra. E muito mais. Antes, vamos conferir rapidamente a campanha de doações. Uau, excelente! Era isso que eu esperava dos meus espectadores e sempre vejo isso, nunca me decepciono. Porque essa disposição para doar, especialmente nesses tempos e agora também perto do Natal, é realmente louvável. Todos podem se parabenizar por isso. Para quem não soube, estamos doando novamente ambulâncias de transporte de feridos. Como antes, os veículos realmente chegam onde precisam. Eu recebo os comprovantes e, como sempre, mostro eles aqui. Ao mesmo tempo, também posto no X. Um veículo de transporte salva, em média, cerca de 100 vidas, e essa comunidade maravilhosa aqui já salvou, só fazendo as contas, quase 2.000 vidas. Como agradecimento, a maior doação terá uma bandeira técnica diferente. Acho que a maior doação está em torno de 3.000 euros. E, logicamente, isso também deve ser declarado no imposto de renda, já que a Ucrânia, para Berlim, recebe 100% do dinheiro e se trata de uma organização de ajuda beneficente reconhecida pelo fisco. Essas informações estão no início da descrição do vídeo. Talvez a gente consiga atingir a meta até o final da campanha, como sempre conseguimos. Andrevka está sendo disputada desde hoje. Os russos conseguiram manter o ímpeto após o último avanço territorial no norte, que vimos ontem, e agora estão avançando ainda mais para o sul. Isso é típico dos russos. Quando eles conseguem obter algum ganho em algum lugar, eles garantem que avancem ainda mais. E isso está certo. Ucranianos geralmente não conseguem reagir. Com frequência, após uma retirada ucraniana, os russos permitem que suas forças avancem mais. Na maioria das vezes, os ucranianos não têm como se opor. O local está em nova disputa. A geolocalização russa mais avançada foi no centro da cidade. Mais a leste, Oleksivka também voltou ao controle russo, como mostrado aqui. A localidade foi disputada por bastante tempo entre as unidades ucranianas e russas. Os russos reconquistaram esta área durante o ataque em Andreevka. O coronel-general aposentado Leonid Ivashov fala de um fracasso estratégico total da Rússia após cerca de 1.400 dias de guerra. Ele culpa Putin e relata grandes danos à economia, instituições e sociedade. Adverte que a guerra contra a Ucrânia, em casos extremos, pode ameaçar a existência da Rússia. A Rússia está isolada internacionalmente, desprezada e de fato só conta com parceiros fracos ou caros, como a Coreia do Norte e Belarus, enquanto a China não é um verdadeiro aliado, mas apenas espera por uma boa oportunidade. A declaração dele é muito significativa para mim. Por que isso acontece? Porque ele não é alguém que apenas segue os outros e só agora vê que a guerra prejudica mais do que ajuda a Rússia. Não, ele já havia alertado publicamente em 2022 sobre as consequências e os riscos existenciais para a Rússia, que agora ele pode retomar. Agora, porém, ele critica o presidente, o que pode levar à nova queda da janela nas próximas semanas. Mas vemos novamente que um número extremamente grande de pessoas está claramente se manifestando contra o regime, o que não é nada seguro na Rússia. Ou seja, pode haver frustração e insatisfação. Como mais percebemos isso? Nos últimos dias, os ataques a cavalos aumentaram novamente. Veja isto. Novo vídeo mostra cavalos sendo levados à linha de frente para economizar forças antes do próximo ataque. Nesse ponto, preciso dizer que, pela primeira vez, errei em uma previsão. Aconteceu, eu realmente sinto muito. Afinal, eu afirmei que, após o uso dos tanques T-60 e T-55 pelos russos, em breve alcançaríamos a era da Segunda Guerra Mundial. E que em algum momento veríamos o T-34 em combate. Naquele momento, eu não imaginava que a Segunda Guerra Mundial seria ignorada e que agora nos veríamos em algum lugar nos primeiros anos da Primeira Guerra Mundial. Prédios residenciais em Kiev foram novamente atacados pelos russos, com foco principal na capital. Claro, um dia antes de Zelensky se encontrar com Donald Trump. O ataque durou ao todo 16 horas. Pelo menos uma pessoa teria morrido, 28 ficaram feridas e 13 lutam pela vida.
Um terço da cidade ficou horas sem energia, indicando que os russos atingiram não só residências, mas também uma subestação ou distribuidor. Nova tentativa russa de avançar em Dnepropetria falhou. Forças ucranianas do 1º Corpo da Guarda Nacional Azov destruíram um tanque durante o avanço. 9 MTLB, um veículo de resgate, um lançador de pontes, que abordaremos em breve, e vários quadriciclos, enquanto as forças russas tentam avançar por vários eixos. Voltando ao tanque lançador de pontes, ele é tão improvisado quanto outras coisas na linha de frente. Isso realmente parece extremamente interessante e é também o primeiro tanque que pude ver dessa forma. Eu falo muita coisa, mas o que nunca disse é que os russos não têm um talento extremo para improvisações rápidas. Muitos não servem para nada, mas alguns são surpreendentemente bons, considerando que são feitos artesanalmente e de sucata. Mas como dizem, a necessidade é a mãe da invenção. Em Huliaipole, os ucranianos começaram agora uma contraofensiva após o erro de ontem. O principal é retomar o centro da cidade, enquanto no norte tenta se afastar mais os russos do acesso. Mas a maioria dos combates acontece bem no centro da cidade. Os ataques aéreos russos à cidade diminuíram bastante, já que eles próprios também estão nessa área urbana. Atualmente, quase não existe mais uma linha de frente fixa nas cidades, pois em cada bairro residencial forças russas, ou seja, ucranianas, podem operar de forma dispersa. E às vezes nem sabem da presença dos outros. Geralmente, pequenos grupos de 3 a 5 homens lutam entre si, agindo quase de forma independente. De qualquer forma, as partes do 225º grau, Regimento Anglister ganhou reforço ofensivo com o 425º. O Regimento Anglister está no local e relata pessoalmente sobre a ofensiva. Para economizar recursos, você faz o seguinte: no centro de controle de drones, utiliza as informações disponíveis. Eles identificam soldados russos em edifícios, então soldados ucranianos são colocados em prontidão e deslocados para a área. Antes do ataque, neutralizam ameaças na área, até no prédio, usando drones First Person View com monitoramento aéreo ativo. Os ucranianos esperam do lado de fora e garantem que os russos dentro da casa não possam fugir. Só quando não for mais possível enfrentá-los com drones ou morteiros. Como a casa é de difícil acesso, enviam seus próprios soldados para limpá-la. Isso demora um pouco mais do que um ataque regular e exige muita coordenação, mas poupa a vida dos próprios soldados. Vamos ver como eles vão se sair aqui. Quem espera agora por um segundo Kupiansk. Mas é preciso dizer que, em Kupiansk, sabíamos que os russos não estavam lá e que seus supostos ganhos territoriais não eram reais. Em Hulipole, já sabemos que eles conquistaram quase toda a cidade. O que, é claro, significa que eles não terão tanta facilidade para retomar o controle aqui. Você ainda se lembra de Denis Kapustin? Não? Mas este emblema talvez lhe pareça mais familiar. Este é o Corpo de Voluntários Russo, unidade paramilitar que lutou por um tempo ao lado do exército ucraniano contra os russos. Ela ficou conhecida principalmente por atravessar a fronteira para o lado russo, onde conquistou vilarejos fronteiriços e causou perdas relativamente altas aos soldados russos, ou até mesmo resgataram alguns prisioneiros de guerra. O que havia de especial neles, sem dúvida, era que a unidade era composta por ex-soldados russos que lutavam contra o regime. Denis liderava o corpo de voluntários. Hoje, o canal dele no Telegram informou que, na noite do dia 27 de dezembro, ele morreu em uma missão de combate na região de Zaporizhia. Segundo as informações, ele morreu ao ser atingido por um drone First Person View. Aliás, essa já é quase sempre a causa de morte na linha de frente hoje. A morte dele não é apenas uma perda militar para o corpo, mas também tem relevância política e simbólica. Ele era um dos rostos mais conhecidos dos opositores armados russos que estavam do lado ucraniano e representava como poucos a ruptura aberta de cidadãos russos com o Kremlin e sua guerra. Mas, como em muitos outros casos, a guerra aqui também permanece implacável e cheia de perdas.
Se quiser saber mais, recomendo meu vídeo de 3 minutos de 2023, onde explico de forma clara as duas unidades russas mais conhecidas e suas funções. Agradeço especialmente aos membros do canal Albu Crew, em especial ao Tenente Coronel Renek, Roberto Siller e Dietrich. Agradeço por ouvirem, inscrevam-se, curtam, comentem e até o próximo relatório.